From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos de volta com a nossa programação do Lendo, Meditando e Orando. Desta feita nós vamos iniciar o capítulo 6 do livro de Êxodo, um capítulo onde nós vamos aprender sobre esperança. Isso mesmo, o capítulo 6 do livro de Êxodo vai nos ensinar sobre esperança, e é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho nessa introdução ao capítulo 6, essa maneira que nós trabalhamos, primeiro uma introdução, depois o desenvolvimento do capítulo e ao final as lições daquele capítulo. Então, no 6º capítulo do livro de Êxodo, nós somos conduzidos, meus irmãos, a um momento crucial da história do povo de Israel. Após eles presenciarem as inúmeras aflições, viverem, melhor dizendo, as inúmeras aflições e sofrimentos ali que os egípcios exigiam dele, o momento da libertação já estava começando a se desenrolar. Neste capítulo a gente pode ver a esperança voltando ao povo. Nós vimos no capítulo 5 que houve um momento em que o povo, a carga dele foi aumentada, o peso foi aumentado sobre eles. Porém, a partir do capítulo 6, nós já vemos essa esperança sendo aumentada, a esperança sendo trazida de volta. Porque muitas vezes, durante as provas, durante as lutas, durante as dificuldades, nós podemos perder a nossa esperança. Sim, nós perdemos a nossa esperança mediante as muitas provas e sofrimento que nós passamos. Porém, irmãos, a esperança que nós perdemos é a esperança humana, porque a esperança celestial, a esperança da alma, ela nunca é perdida. E é o menor sinal do cumprimento da promessa de Deus, aquela chama acende novamente. Então nós vemos que Moisés agora estava em pleno cumprimento do seu chamado. Nós testemunhamos agora um homem com o seu chamado divino, que estava na sua posição de liderança para poder tirar aquela nação do sofrimento do qual ela estava passando. Então Moisés, ele vivia até então como um simples pastor lá no deserto, mas de repente ele foi convocado por Deus. Deus disse assim, eu estou te convocando para libertar o povo de Israel do jugo opressor dos egípcios e guiá-los rumo à terra prometida. Então o chamado de Moisés é uma demonstração da providência divina. Deus nunca vai deixar você sozinho. Ele sempre vai entrar com a providência divina. Aqui, neste caso, a providência divina era... Quem que era? Era Moisés. Ele era a providência divina para o seu tempo presente. Irmão, sempre que o povo está passando por uma opressão, o povo de Deus, é bom a gente deixar claro isso, o povo de Deus está passando por algum tipo de opressão, Deus manda a sua providência divina. E não seria diferente agora na época que nós estamos vivendo. Esta época que nós estamos vivendo, ela é identificada na Bíblia Sagrada pelo profeta de Deus para esta era como a era de Laodiceia.
Você pode ler isso lá no livro de Apocalipse. A era de Laodiceia, que ela é rica, mas porém ela é morna. Rica das coisas materiais e até mesmo das coisas espirituais. Mas uma espiritualidade trazida por ela mesma, feita por ela mesma. Uma espiritualidade baseada no seu autoconhecimento, baseado na ciência. E não é isso que Deus quer. Não, Deus não quer isso. Deus quer que sejamos totalmente dependentes dele, porque Ele é a nossa providência divina. Ele que vai trazer para nós a libertação. E a mensagem de Deus para esta era é a nossa providência divina. Então, ele foi escolhido para ser esse instrumento por meio do qual Deus manifestaria seu poder, sua fidelidade para com o povo escolhido. Deus sempre tem homens escolhidos para manifestar a sua vontade, para ser instrumento da sua mensagem. Hoje, isso não seria diferente também. Porém, nós aprendemos também que Moisés, quando ele foi confrontado com aquela tarefa monumental, Moisés ele se sentiu inadequado e incapaz. Então ele questiona suas próprias habilidades, ele se sente intimidado pelo tamanho da missão que ele tem que fazer. E nós vimos no capítulo 5 que ao confrontar Faraó nem se importou com ele e com Arão. Muitas vezes, quando nós saímos para a batalha, e saímos animados, e saímos motivados. Por isso, irmãos, que só a motivação humana, só a vontade humana, ela não resolve, só as habilidades humanas não resolvem. O que resolve é você ser uma pessoa humilde, simples, que você possa chegar aos pés do Salvador e dizer assim: Senhor, eu não dou conta de ser como Cristo, porém eu quero ser como Cristo, me dá do teu Espírito. Senhor, eu me sinto inadequado, eu me sinto incapaz, eu não tenho habilidade própria, eu estou intimidado, Senhor, como poderei ser como Cristo? E aí Deus vai fazer como ele fez com Moisés. Deus assegurou a Moisés que estaria com ele em todos os momentos, capacitando ele, guiando ele ao longo dessa jornada desafiadora que estava diante dele. Deus também sabe que nós temos uma jornada desafiadora à nossa frente. Enfermidades, problemas no lar, seja com filhos, seja com a esposa, seja com o esposo. Sim, a nossa jornada ela é desafiadora. Nós aprendemos no capítulo 5 que se temos que vencer, temos que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Este é o nosso lema diário. Então, durante esta jornada desafiadora, Deus ele nos assegura, ele traz esta promessa para nós de nos capacitar, de nos guiar, de nos proteger ao longo desta jornada. Então, você não precisa estar com medo, você não precisa ficar intimidado, porque Deus cuida de nós. Então, você não precisa estar intimidado, porque Ele tem nos protegido. E depois, à medida que nós formos mergulhando neste capítulo 6, nós testemunhamos não apenas Moisés cumprindo o seu chamado, mas também a forma como que Deus prepara o coração do líder e como ele estabelece uma aliança duradoura com ele. Nós vamos ver que Deus vai reforçar nesse capítulo 6 a aliança, o papel da aliança. A aliança fala de compromisso. Já pensou nisso? A aliança na Bíblia fala de compromisso. É isso mesmo. E Deus estava fazendo uma aliança. Ele reforça a aliança com Moisés. Ah, como isso é bom. Deus também reforça a sua aliança para conosco. Dia a dia,
Deus reforça a sua aliança para conosco. Sabe, irmãos, a aliança também é chamada de pacto na Bíblia. Vocês vão ver que várias vezes eu renovo meu pacto, eu renovo minha aliança. E ela sempre, uma aliança, ela sempre vai acontecer por meio de uma entrega mútua, de um acordo entre ambas as partes. Deus nos escolhe como seus filhos e promete abençoar nossas vidas em toda a plenitude. E em troca, cabe a nós acolher esse chamado e sermos fiéis a ele, seguindo os passos de Jesus. Sim, o convite para nós é seguirmos os passos de Jesus. É nós realmente fazermos uma aliança com Cristo. Nós somos chamados para isso, para uma aliança com o nosso Salvador, para fazer esta aliança. Agora, recorde disso, recorde dessa definição de aliança, que ela vai ser muito importante ao longo do capítulo 6 e parte do capítulo 7, quando nós chegarmos lá. O que é uma aliança? Ela acontece por uma entrega entre duas partes, é um acordo entre duas partes. Deus nos escolhe como seus filhos e promete abençoar nossas vidas em toda a sua plenitude. Mas qual é a minha parte, Senhor? Irmão, Deus não exige nada que Ele não tenha colocado em nós. Deus nunca vai exigir uma coisa que Ele não colocou em você, que Ele não te deu. Quando Ele exigiu, quando Ele falou para Moisés ir libertar o povo, Ele deu os meios para que Moisés libertasse o povo. Ele deu poder a Moisés para que ele pudesse libertar o povo. Deu sinais para Moisés, como nós já vimos nos capítulos anteriores. Então, quando Deus te manda, Ele vai te dar os meios. Então, Deus nos escolhe como seus filhos, promete abençoar as nossas vidas em toda a sua plenitude. Mas o que é essa plenitude? Na vida financeira, na vida espiritual, na vida amorosa, em toda a plenitude. Não tem limite de atuação com o plano de Deus. Deus, Ele é poderoso e soberano para atuar em qualquer parte das nossas vidas. Basta nós deixarmos. E aí, o que nós fazemos em troca? Cabe a nós acolher esse chamado, guardar esse chamado dentro do nosso coração e sermos fiéis a Ele. Deus gosta de homens e mulheres fiéis. Nós somos lembrados no capítulo 6 também, meus irmãos, que Deus escolhe os imperfeitos para realizar suas grandes obras e Ele capacita-os com sua graça e sabedoria. Deus não está chamando pessoas perfeitas, tira isso da sua cabeça. Por isso que eu quero que você acompanhe esse capítulo 6. Deus não está chamando pessoas perfeitas. Moisés não era perfeito. Daniel não era perfeito. Sansão não era perfeito. Jonas não era perfeito. Paulo não era perfeito. Pedro não era perfeito. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus escolhe imperfeitos mesmo para realizar suas grandes obras. E para realizar essas grandes obras, Ele chama os nadas, os imperfeitos. Você se reconhece diante de Deus que você não é nada, que você é imperfeito, imperfeita. Mas saiba de uma coisa, Deus te capacita. E como que Ele nos capacita? Primeiro com graça. Isso é importante. Por isso que é a graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Deus te capacita com aquilo que você não merece. Deus te dá aquilo, nos dá aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecíamos era sermos condenados, era sermos destruídos. Nós não merecíamos nada de bom porque nascemos em pecado. Como disse Davi, e em pecado me concebeu a minha mãe. Contra ti somente pequei. Imperfeitos, mas a graça, esse favor imerecido nos alcançou. E além da graça, Ele nos dá a sabedoria. Não a sabedoria do homem, não aquela sabedoria intelectual, não é desta sabedoria que Deus está falando aqui, a sabedoria intelectual, mas a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem da sua santa palavra.
Olha o quanto nós temos aprendido ao longo desses capítulos, desde o capítulo 1 até agora, iniciando aqui no capítulo 6. Quantas lições, quantas coisas Deus nos tem ensinado. A palavra de Deus é riquíssima. Ela é a verdadeira sabedoria pela qual nós devemos viver. Então, ao refletirmos sobre este capítulo 6 de Êxodo, nós somos convidados, melhor dizendo, a considerar nossas próprias vidas. E como nós podemos responder ao chamado de Deus? Assim como Moisés, nós podemos também nos sentir inadequados, temerosos, diante dos desafios que nós encontramos. Moisés também se sentiu inadequado, questionou a Deus. Senhor, ele chegou a dizer assim, manda outro. Não me manda eu, não. Manda outro, porque eu sou pesado de língua, pesado de boca. Manda outro, Senhor, não eu. Era essa a situação que estava Moisés. Inadequado, temeroso. Mas a mensagem central deste capítulo nos traz uma nova esperança. Deus está conosco. Ele nos capacita e nos guia em todas as circunstâncias. Essa é a chave. Deus está conosco e Ele nos capacita e nos guia em todas as circunstâncias. Então, meus irmãos, que nós possamos encontrar inspiração neste capítulo 6, em sua disposição, como Moisés estava disposto a seguir o chamado de Deus, confiando em sua fidelidade e permitindo que o Senhor Jesus Cristo nos conduza para além dos nossos limites. Você quer ir além dos seus limites? Sim, você pode ir além dos seus limites. Às vezes você fala assim, mas eu cheguei no meu limite, pastor. Essa luta, esta enfermidade, este problema, ele me sufocou. Eu cheguei no meu limite, eu estou no meu limite. E eu digo para você nesta hora que Deus, através do Espírito Santo, Ele te conduz, Ele nos leva além dos nossos limites. O profeta de Deus para esta era, ele fala assim que o impossível se torna insignificante. Deus, Ele rumo ao cumprimento de seus propósitos em nossas vidas, Ele rompe os nossos limites. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Sim, Ele faz por você. Você pode descansar nisso. Jesus fez uma aliança. Sim, Ele é a aliança perfeita. Se você ler em Jeremias 31, versículo 33, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É essa aliança que Deus nos convida. É para essa aliança que Deus te convida. Então vamos mergulhar juntos neste capítulo 6 e aprender de Deus, aprender como que Deus vai conduzir este início de batalha, como que Ele vai levar o seu povo a sair deste sofrimento, desta dor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esta introdução ao capítulo 6. Como foi maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor nos conduz para além dos nossos limites, rumo ao cumprimento de seu propósito em nossas vidas. Como é bom, Senhor, saber que Deus está conosco e que Ele nos capacita e nos guia em todas as circunstâncias. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todas as circunstâncias. Obrigado por me lembrar também, Senhor, que o Senhor não escolhe os imperfeitos, o Senhor não escolhe os perfeitos, mas o Senhor escolhe os imperfeitos para realizar as suas obras. Mas toda a capacidade, toda a graça, toda a sabedoria vem do Senhor. Ó Deus, que tudo isso possa se cumprir em nossas vidas, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.